Bom dia, galera, tudo bem? Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E vamos finalizar o capítulo 10, né? Versículo 13 em diante. Vamos começar aqui então, versículos 13 e 4. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e depois de clamar, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando 7 trovões emitiram suas vozes, eu estava prestes a escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Provavelmente Deus disse para não escrever com um ato de misericórdia por causa de tudo que já estava acontecendo, né? Mas não tem como saber. Tá? Só quem passar pela tribulação para saber, né? Nesse momento. A única vez que a gente vê sobre 7 vozes, ou no caso, 7 efeitos de uma voz, em Salmos 29, 3 a 9. A voz do Senhor está sobre as águas, Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele também os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírio como um jovem unicórnio. A voz do Senhor divide as chamas do fogo, a voz do Senhor abala o deserto de Cádiz, e a voz do Senhor faz as cervas parirem. E descobre as florestas, e no seu tempo cada um fala da sua glória. Mas não deve ter nada a ver, ainda assim. Enfim. Versículos, não adianta também tentar querer adivinhar o que Deus falou, né? Versículos 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que nele existem, e a terra e as coisas que nela existem, e o mar e as coisas que nele há, que não haveria mais tempo. Então aqui finalmente chegou o momento que Jesus tomar a posse da terra e despejar Satanás e seus seguidores. Só que ele não faz isso instantâneo, só que é um processo de 3 anos e meio, porque de acordo com Daniel, Israel vai finalmente abrir os seus olhos e ver que Jesus é o Messias. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nos dias então da voz do 7º anjo, quer dizer que não é apenas para iniciar a última metade da tribulação, mas que toda essa segunda metade seria a 7ª trombeta. Claro, o anjo não vai ficar lá soprando a trombeta por 3 anos e meio. O evento que ocorre nessa trombeta é o que diz lá no capítulo 11, 15. O reino de Deus se torna de Deus, só que não diz que nada físico acontece, né? Mas durante esse tempo, o mistério de Deus será cumprido. O mistério é basicamente um plano de redenção. Romanos 16, 25 a 26. Ora, aquele que tem poder para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que foi mantido em segredo desde o princípio do mundo, mas agora foi manifestado pelas escrituras dos profetas, de acordo com o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Efésios 6,19. E para mim me seja dada a palavra, para que eu possa abrir minha boca com ousadia para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Colossenses 2,2. Para que seus corações sejam consolados, unidos em amor, com toda a riqueza de plena certeza de entendimento, para reconhecimento do mistério de Deus, do Pai de Cristo. Então, um mistério sempre se refere a esse plano de redenção. É chamado assim porque era um segredo até ser revelado aos profetas. Versículos 8 a 10. E a voz que ouvi do céu falou-me novamente e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e amargará o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E era na minha boca doce como mel, e assim que o comi, meu ventre ficou amargo. Comer era uma figura de linguagem hebraica para consumir conhecimento por leitura e estudo. Mesma coisa de hoje, quando a gente fala que a gente devora livros, né? E parece doce porque é sobre o plano maravilhoso de redenção de Deus, dando frutos, sendo cumprido. Só que depois que ele digeriu o livro, sendo também uma figura de linguagem para meditar ou considerar aquilo que foi lido, se tornou amargo, porque ele percebeu o quão horrível seriam esses últimos anos. E o versículo 11 para finalizar então. E ele me disse: é necessário que profetizes novamente a muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui no sentido que mesmo que seja amargo, seja horrível, difícil, tu precisa continuar a ensinar, profetizar, porque quando tudo tiver
né, sendo levado para o fim, são essas palavras que vão mostrar para eles que tudo que está escrito ali em Apocalipse aconteceu, na Bíblia aconteceu, está acontecendo, e isso vai fazer Israel ir até Jesus. Então esse ficou um vídeo mais curto, mas finalizamos o capítulo 10. Então Deus abençoe, pessoal, até o próximo vídeo.